Boa tarde. Vamos ver quem vai estar por aqui hoje. Semana já de Natal, né? Se o pessoal já não tá viajando, já tirou férias. Vamos lá, hein, pessoal? Vai ter normal hoje o Periscope e hoje o assunto vai ser bem útil, que a gente vai falar sobre o novo acordo ortográfico. A gente vai passar pelas mudanças que teve, vai falar sobre cada uma delas, já que no dia 1º de janeiro ela já é exigida, o uso do novo acordo já vai ser exigido a partir de 1º de janeiro. Então, vale aí, já que a gente está na penúltima semana de dezembro, daqui 2 semanas já é janeiro, então vamos rever, né? Porque aí já vai ter passado o período de adaptação e já vai ser exigido mesmo, então não tem desculpa. E a semana que vem também vamos ter o Periscope normal, tá, gente? Só se tiver alguma mudança de última hora. Caso contrário, a gente tem Periscope normal na próxima segunda, às 2 da tarde, ok? Vamos lá, então? Vamos falar sobre o novo acordo, então. Quais foram as mudanças do novo acordo? Bom, vale ressaltar que o novo acordo ele é ortográfico, portanto ele vale para escrita e não para fala. A fala continua da mesma forma, tá? É só na escrita mesmo que muda. Ah, que legal! A Amanda e o Felipe estão assistindo? Que legal! Vamos lá, então. Vamos começar pelo trema. O trema são aquelas 2 bolinhas que são utilizadas no gui, né? G com G, G-U-I, G-U-E, K-I, Q-U-E, Q-U-I. Elas caíram, tá? Não se utiliza mais as tremas nessas sílabas. Então, por exemplo, aguentar, 50, bilíngue. A pronúncia, como eu disse, continua a mesma, só não se usa mais o trema, então, em cima do U. É lógico que as palavras estrangeiras que utilizam o trema continuam, né, gente? Não tem como a gente mudar isso. A gente está falando só sobre as palavras brasileiras mesmo, do português brasileiro. Ditongo aberto, no caso de EI e OI. Ditongo são 2 vogais juntas, tá, gente? Então, lembrando, vogal A, E, I, O, U são vogais, certo? Quando 2 delas estão juntas, bem juntas, isso se chama ditongo. Quando ele é aberto, né, não é oi, é oi, não é ei, é ei. Então, nesse caso, em palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? Então, vamos destrinchar termos técnicos, tá, gente? Se vocês não lembram das aulas de português, palavras paroxítonas é quando você tem um acento tônico na penúltima sílaba. Por exemplo, androide, androide. A gente tem 3 sílabas, certo? Androide. O acento é na penúltima, é no droide, androide. Então, nesse caso, não, acento que eu falo é a vogal tônica, né? A vogal forte, a sílaba forte, né? Nesse caso, então, quando é EI e quando é OI, não tem acento. Então, androide não tem acento, colmeia não tem acento, estreia não tem acento. Então, lembrando, em palavras paroxítonas são palavras que têm 3 sílabas. Em palavras paroxítonas, quando tiver EI e OI, não tem acento. Se a palavra for oxítona ou
monossilábico tônico, quando você tem uma sílaba só e ele é forte, e com esse ditongo e oi ou no plural, por exemplo, papéis, que a oxítona no caso é quando a sílaba tônica é a última, tá? Então, quando a sílaba tônica for a última, ou tiver uma sílaba só forte, com e com oi, aí continua o acento. Então, papéis, continua o acento, heróis, continua o acento, tá? Gente, como tem agora, a gente tá usando muitos termos técnicos, né? Próprios da gramática oficial da língua portuguesa. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevem que eu paro, tá? E aí a gente volta para alguma coisa. Eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar para ficar claro. Mas qualquer coisa vocês me escrevem que eu paro ou volto em alguma coisa. Bom, aí novamente, se tivermos então paroxítonas, lembrando, paroxítonas são palavras que têm acento na penúltima sílaba, com i ou u tônico forte. Antes de ditongo, antes de duas vogais juntas, não acentua. Por exemplo, baiuca, não acentua. Bocaiúva, não acentua, ok? Então, paroxítonas com i e u tônicos antes de ditongo. Quando for oxítona, com i ou u no final, ou antes de s, por exemplo, tuiuiu, o u final é tônico. Piauí, o i final é tônico. Aí tem acento, ok? Então, se for oxítona, ou seja, acento na última sílaba, tá gostando? Então, eu acho que tá sendo claro, né? Eu tenho medo de ficar muito confuso. Então, oxítona, se a acentuação for na última sílaba, com i, legal. Com i ou no final, ou antes de s, continua o acento. Agora, no caso de em, m, né? Ou, o junto, e o plural também, né? Por exemplo, leem, vou, não tem mais acento, ok? Então, quando tiver em ou o e os plurais, não tem acento. Leem sem acento, vou sem acento. Quando temos duas palavras iguais, para diferenciar uma ou outra, no caso de para, de preposição, ou para do verbo parar. Pela ou pela preposição. Pelo com acento e pelo de preposição. Polo com acento, de polo norte, polo sul. E polo, jogo polo, com acento e sem acento. Pera, que é a fruta, com acento, ou pera. Nesses casos, ele não tem mais acento para diferenciar um do outro, então fica tudo igual. Se você estiver usando para preposição ou para do verbo, né, você para de falar quando eu mandar. Nesse caso, não se usa mais o acento para diferenciar essas duas, ok? Então, na palavra para, quando tinha acento e sem acento, não tem mais acento. Palavra pela e pela. Pelo com acento e sem acento. Polo com acento e sem acento. Pera com acento e sem acento. Todas essas palavras não tem mais acento, ok? Então, para, pera e pera, é tudo sem acento. A exceção é o pode e pôde. Você pode sair hoje.
do verbo poder. E o pôde no passado, né? Ele não pôde sair ontem. Aí tem acento, tá? Então, essa é a exceção. Essa é a exceção. Pode sem acento e pôde no passado com acento. E outra exceção é o verbo por. Por, que o verbo tem acento e a preposição não tem, né? Você pode pôr açúcar no café. Ou por ela a situação está controlada. A preposição não tem acento e o verbo tem, continua, ok? Essas são as exceções, então. Aí temos o singular, as formas no singular e no plural dos verbos ter e vir e dos derivados desses verbos. Por exemplo, manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc. Então, verbos ter e vir, no singular e no plural, eles têm com acento, tá, gente? Então, tem acento na forma pluralizada do verbo ter e vir. Eles têm um encontro hoje à noite. Meus amigos têm uma casa linda, com acento, porque é plural. Ele tem normal sem acento, ok? Agora, entre forma e forma, né? Forma com acento e forma sem acento, a acentuação ela é facultativa, ou seja, você pode ou não utilizá-la. Não é obrigatório, mas também não é errado utilizar. Forma do utensílio e forma de formato, tá? Um diferencia o outro. Já no modo de pronunciar, já dá pra ver que tem uma diferença. Forma fechado com acento e forma sem acento. Ok, agora tem uma variação também, tem uma distinção, que também é facultativa nesse caso, mas vai depender da pronúncia, tá? Os verbos terminados em guar, G-U-A-R, quar, Q-U-A-R e queer, Q-U-I-R. Por exemplo, averiguar, enxaguar, delinquir. Nesses verbos, a acentuação vai depender da pronúncia. Então, por exemplo, se eu falar enxáguo, a pronúncia está no chá, certo? Então, aí tem acento. Agora, se eu falo enxaguo, não tem acento, porque a pronúncia está no U. Então, não tem acento nem no U, ok? Então, depende, nesse caso, da pronúncia. Se a pronúncia for enxáguo, que é o mais comum e corrente no Brasil, tá? No português brasileiro é mais comum e corrente a primeira forma, com o acento mesmo, enxáguo. Eu enxago, ele enxágua. Nós enxaguamos, mas aí não tem o acento. Então, eu enxáguo, ele enxágua, com acento. Se for enxaguo, se não tiver acento, você vai ler enxaguo, enxagua, ok? Agora, hífen, que eu acredito que seja o problema maior do novo acordo ortográfico. Além junto com a acentuação, né, de paroxítonas e proparoxítonas, o uso de hífen é o que causa mais problemas. Então, vamos ver, depois também eu vou passar por cima, falar rapidinho, né, resumidamente sobre cada caso, e depois no Twitter eu pego tudo na internet, essas coisas, em sites de revisores de português, que alguém perguntou de indicação de livro, né? Por enquanto eu ainda não tenho. Um dos meus objetivos é reunir realmente uma bibliografia
para uma dessas aulas, para uma desses dias, reunir uma bibliografia para passar para vocês. Mas por enquanto eu não tenho nenhum específico. Assim que eu tiver, eu vou passar, vou compilar certinho algumas indicações de livros, de gramáticas e falo para vocês, tá? Quando estou sentado, né? De nada. Na verdade, eu acho que é errado, né? Você fala, quando alguém te pede licença, você fala toda a resposta, né? Na verdade, eu não sei, isso eu acho que é o português falado, tá? Você não escreve. O que a gente tá falando aqui é do acordo ortográfico, né? O assunto de hoje. E o acordo ortográfico, como eu disse, por ser ortográfico, ele é escrito, não é falado. Na língua falada, a gente fala, com licença, toda licença estou te dando, né? Ou claro, nesse sentido, ele é falado, você não faz isso na escrita, você não usa isso, por exemplo, com licença, você não vai escrever a resposta como toda, né? A não ser que seja um texto realmente para descrever a língua falada, descrevendo realmente a língua falada. E aí, nesse caso, eu acredito que seja toda. Não, eu acredito que não. Eu entendo como, quando você responde toda, é que você está dando toda a licença, certo? Com licença, toda. Claro, fique à vontade, tá? É isso que eu entendo. Eu nunca vi nenhuma referência escrita sobre esse caso. Então, isso eu tô falando só assim, com base no que eu sei, no que eu imagino que faça sentido, tá? Eu não acredito que seja o mesmo caso de obrigado e obrigada. Eu acredito que ele se refira à licença mesmo, então nesse caso é o feminino. Mas lembrando então que a gente tá falando de coisa de língua informal, de língua falada, não escrita, tá? Vamos lá então. Do hífen, né? Eu vou passar para... porque o alemão me perguntou e eu não soube responder. Obrigado. Ah, tá. Ok. Bom, é isso que eu acredito que seja, tá? Eu não posso te falar com propriedade porque eu realmente não sei. Isso é o que eu acredito que seja certo. Bom, voltando ao hífen, então, depois eu vou passar uma tabelinha que eu acredito que seja da Abril, que tem bem útil na internet. Na verdade, hoje em dia, se eu até colocar no Google mesmo, hífen, novo acordo, ela já aparece em uma das entradas para mim, porque eu sempre tô consultando ela, que ela é bem útil para hífen. Depois eu vou compartilhar no Twitter para vocês, aí vocês deem uma olhadinha, tá bom? Vamos lá, então. O hífen, a gente vai falar sempre em palavras compostas, tá? Aí tem a diferença de palavras compostas com ligação ou sem ligação, né? Entre os elementos, se os elementos têm uma ligação entre outro ou se não tem. Por exemplo, em palavras compostas sem elemento de ligação, por exemplo, no caso de guarda-chuva, eles não têm nenhum elemento de ligação. Guarda, chuva são duas palavras separadas. Arco-íris, duas palavras separadas sem ligação. Nesse caso, se usa o hífen. Então, duas palavras compostas sem elemento de ligação, usa-se o hífen. Agora, quando as palavras perderam a noção de composição e se tornaram, na verdade, um significado, né? No caso de girassol e paraquedas, elas perderam esse significado de composição. Nesse caso, elas se juntam sem hífen. Girassol com 2 S's e paraquedas é uma palavra só. São palavras únicas, não se dividem com hífen. Palavras iguais agora, sem elemento de ligação ou de composição. Por exemplo, reco-reco é com hífen. Ping-pong. Então, palavras iguais ou parecidas, tá? Ping-pong é com hífen. Então, palavras repetidas, iguais ou parecidas, usa-se hífen. Agora, se tivermos compostos sem elemento de ligação, por exemplo, pé de moleque, dia a dia, não tem hífen,
ok? Pé de moleque, nos exemplos de pé de moleque dia a dia. Eles não têm, as palavras que compõem o termo não tem nenhuma conexão entre eles. Então, aí nesse caso não se usa o hífen. Outro caso que não usa o hífen são compostos de base oracional, ou seja, funciona como um substantivo, né? Ele é um leva e traz. O inglês usa muito, né, essa substantivação com hífen, né? Eles transformam qualquer grupo de palavras que eles queiram transformar em um substantivo com hífen. Aqui no português, não, a gente não usa. Então, leva e traz sem hífen. Ela é uma Maria vai com as outras. Palavras normais, separadas, sem hífen nenhum, tá? Então, elas têm valor oracional e não tem ligação entre uma e outra, então não se usa o hífen. Vamos ver outros exemplos. Temos algumas exceções, então, de palavras compostas, sem nenhuma ligação entre elas, mas que usam o hífen. As exceções são água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará com hífen, né? Ao separado, Deus dará com hífen. A craseado, queima-roupa com hífen. Tá? Então, nesses casos, mesmo que eles não tenham ligações entre eles, sejam compostos sem ligação, usa-se o hífen. Pelo jeito, a gente não vai conseguir abordar todos os pontos hoje, a gente continua na próxima semana, tá? Mas a gente ainda tem 8 minutinhos aí. Compostos nos quais os elementos usam apóstrofo. Então, se um dos elementos tiver apóstrofo, se usa hífen. Por exemplo, gota d'água. Esse d'água é o D com hífen, né? Então, o D com apóstrofo, desculpa. Pé d'água. D'água, D com apóstrofo. D, apóstrofo, água. Então, aí se usa o hífen. Derivados de nomes próprios de lugares. Nesse caso, se usa hífen. Então, sul-africano, sul, hífen, africano. Norte-americano, norte, hífen, americano. Sem letra maiúscula, tá, gente? Porque a gente não usa... Boa tarde. A gente não usa letra maiúscula em... derivados de nomes de lugares, né? Não nomes próprios sim, mas não nos derivados. Belo Horizontino, quem é de Belo Horizonte, né? Com hífen também. Então, se for derivado de nome de lugar, nome próprio de lugar, usa-se hífen. Se designar espécies animais e botânicas, ou seja, tudo que for relacionado a animal, a flor, a planta, a fruto, raiz, semente, usa-se o hífen. Por exemplo, bem te vi, com hífen. É um animal, é um pássaro, né? Mico-leão dourado, as 3 palavras unidas por hífen. Erva doce, as 2 palavras unidas por hífen. Agora, se essa palavra for de origem botânica ou animal, mas ela não designa o sentido original dela. Por exemplo, o bico de papagaio é uma planta, nesse caso, usa-se o hífen. Mas é também uma deformação nas vértebras, a doença bico de papagaio, né? O problema de saúde bico de papagaio não tem hífen. Então, se não for no sentido original, não se usa o hífen. Olho de boi, que é um tipo de selo postal. Olá, Karina. Também não se usa, se for no sentido de selo postal, não se usa o hífen, tá? Agora,
o caso mais crítico, né, que é o uso de hífen com prefixos e elementos que possam funcionar como prefixos. Prefixo é pré, pós, contra, e elementos que podem funcionar como prefixo é mesmo, porque além de a gente ter, pior do que a gente ter as regras, né, a gente tem uma regra, mas a gente sempre tem exceção à regra, então é um pouco complicado sim. É só questão realmente eu não acredito que a gente tenha como... Eu ainda não... Como eu disse, eu sempre tenho que consultar isso. Mas o segredo é sempre consultar e se certificar de que você está escrevendo certo e não errado. Vamos lá, então. Elementos que podem funcionar como prefixos são, por exemplo, aero, agro, gel, etc. Eles não são propriamente prefixos, mas podem funcionar como prefixos. Nesse caso, que legal! Bom, gente, eu espero que eu não esteja falando nenhuma besteira aqui, né? Temos uma professora de inglês aqui, legal. Se esse prefixo, se a segunda palavra começar com H, por exemplo, anti-higiênico, aí se usa o hífen. Então, a regra é prefixos com palavras que começam com H, se usa o hífen. Se as letras, a última letra do prefixo for igual à primeira letra da segunda palavra composta, nesse caso também usa o hífen. Por exemplo, micro, hífen, ondas. Então, termina com O e começa com O. Mesma vogal, letras iguais. Português é literatura, que legal, Karina, bacana. Karina Panciera é professora de português e literatura. Eu só vou reproduzir, gente, as mensagens, porque essa semana alguém veio me falar que assistiu a uma das transmissões no YouTube e falou assim, nossa, mas eu fiquei meio perdida quando eu comecei a assistir, porque... É estranho, você fala com as pessoas, você para e aí começa a comentar alguma coisa, porque as pessoas que estão assistindo no YouTube não necessariamente sabem como funciona o Periscope, né? Então, o Periscope é ao vivo e aí eu tenho comentários aqui embaixo e aí eu vou lendo os comentários e vou respondendo à medida que eles vão aparecendo, ok? Então, eu só vou reproduzir os comentários pro caso, então, das pessoas que estiverem assistindo no YouTube, que daí não conseguem ver os comentários, tá? É só realmente a transmissão. Vamos lá, então. Letras iguais, então, se separa com hífen. Se as letras forem diferentes, não tem hífen e as palavras são juntas. Por exemplo, semicírculo. Semicírculo. Uma palavra só, sem hífen, tudo junto. Porque as letras, a última letra da primeira palavra e a primeira letra da segunda palavra são diferentes. Se a última letra do prefixo for vogal e a primeira letra da segunda palavra do composto for R ou S, então se une sem hífen e dobra a letra. Por exemplo, mini saia com 2 S's, antirracismo com 2 R's, ok? Então, se a segunda palavra começar com R ou S e o prefixo terminar com vogal, junta sem hífen e dobra a primeira letra da segunda palavra do composto, ok? Exceção. Como eu disse, né? Toda regra tem uma exceção. Podia ser lindo se essas regras aqui fossem só essas e pronto, né? Mas não, temos exceções. No caso de sub, S-U-B e sob, S-O-B, por exemplo, sub-região, aí se separa com hífen, tá? Então é contrária à regra anterior de que você junta e dobra a letra. No caso de sub e sob, não, você separa com hífen apenas, sub-região, tá? No caso de você deve ser portuguesa mesmo, né? De Portugal ou é do Sul? Eu moro em Rio Claro, no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Se você for brasileira.
No caso dos prefixos circum e pan, circum com M no final e pan, P-A-N, começando a segunda palavra do composto com M, N ou vogal, por exemplo, circunnavegação. Ah, tá, legal, é do sul então, por causa do tu, né? Legal. Quase com a Argentina, então, quase uma Argentina. Aí, então, se separa com hífen, tá? Então, no caso de circum e pan, se a segunda palavra começar com M, N ou vogal, se separa com hífen, ok? Eu vou parar por aqui. Ainda tem algumas coisinhas para se falar no uso de hífen com preposição. Eu vou continuar então na próxima segunda-feira, às 2 horas, terminar de falar sobre o novo acordo ortográfico. Só falta falar o restante dos hífens. E também vou falar sobre a preferência do uso de formas afirmativas e não negativas, né, para deixar o texto mais claro e menos dúbio. A gente vai falar sobre parônimos, se der tempo, tá? Os tópicos separados já para as próximas semanas. Parônimos, que são palavras parecidas na grafia, por exemplo, iminente e eminente. Olá, Matheus. E é isso, por enquanto, que tem separado aqui já para as próximas sessões. Obrigada. Obrigada, o Matheus. Bom, gente, é isso então por hoje. Obrigada por vocês terem assistido. Bem, obrigada. Espero que vocês tenham um bom Natal, então, perto da família, dos amigos. E a gente se vê na próxima segunda, às 2 horas, ok? Um beijão, até mais.